Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós iremos falar sobre arte geométrica e sacra. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar as relações entre geometria e arte ao longo da história e sua aplicação. Pense um pouco, arte e matemática, você acha que dá match? Será? Será que a matemática está ligada ao universo das artes ou as artes estão ligadas ao universo da matemática? Aliás, o que vem antes, arte ou matemática? Em que momento a matemática se torna interessante como processo de formação das coisas que nos rodeiam? Em que momento a arte se torna importante como formação do indivíduo? Essa relação entre arte e matemática forma o conhecimento, uma área de conhecimento humano que nos faz nos organizar e dialogar no espaço em que nós vivemos. A geometria foi utilizada na antiguidade, aparecendo em diversas culturas por meio da arte, com marcações nas pedras, construção de objetos para utensílios e decorações. Será que já nos tempos primitivos o homem se preocupava com cálculos matemáticos? Bom, a meu ver, eu penso que não. Mas quem sou eu, né? Na verdade, talvez, como sempre, nós agimos por instinto. E talvez as primeiras formas de organização do espaço, das formas, do meio em que viviam os homens primitivos, talvez fosse por instinto. Mas é mais adiante, como o próprio texto nos traz, na antiguidade, é que nós vamos fazer uso da organização espacial através de cálculos. Na criação de desenhos, a geometria já se encontrava inserida na antiguidade, na criação de desenhos para pintura corporal, com curvas retas e figuras geométricas perfeitas e cores vivas que alegram e enfeitam o nosso cotidiano. Nessa imagem aqui ao lado nós temos alguns cestos com figuras geométricas, mas nós também podemos lembrar aqui as figuras desenhadas nos corpos de tribos nativas dos povos originários. Por exemplo, no Brasil, quando o homem português, o europeu, chegou no Brasil, aqui já haviam povos originários, as tribos nativas, os indígenas, os donos deste solo que hoje nós conhecemos e chamamos de Brasil. Aqui já haviam moradores e algumas tribos, a maioria delas, ou todas, se não todas, têm o hábito de pintar o corpo. E estas pinturas não são feitas aleatoriamente ou de qualquer forma. Há uma preocupação com a maneira como ela é desenhada, a organização dela nas partes do corpo. E o mais legal de observar é que estas pinturas não são apenas na intenção de decorar ou deixar bonito, até porque o conceito de belo dos indígenas é muito diferente daquele que nós temos imerso no nosso cotidiano. No entanto, as pinturas para eles exercem função de deixar claro a que pertence aquele indivíduo dentro daquela tribo, função hierárquica. Mas o que é geometria? A geometria é o ramo das matemáticas que se consagra ao estudo das propriedades e medidas das figuras no espaço ou no plano. Se consagra ao estudo das propriedades e das medidas, ou seja, a geometria é o estudo das propriedades e das medidas das figuras no espaço ou no plano. No seu desenvolvimento, a geometria usa noções tais como ponto, retas, planos e curvas, entre outras. Aqui nós já identificamos elementos que são utilizados nas artes visuais: os pontos, as retas, os planos e curvas, e entre outros elementos. Bom, e você já ouviu falar em retângulo de ouro? Uau! Será que é um retângulo de ouro que vale muito? Bom,
Ele surgiu do processo de divisão do matemático grego Euclides e é assim chamado porque ao dividir-se a base desse retângulo pela sua altura, obtém-se o número de ouro 1,618. Olha só, você pega o retângulo e divide em duas partes que não são iguais. Uma parte um quadrado e a outra parte um retângulo. Logo, esta primeira parte, que é o quadrado, nós vamos chamar de A e a segunda de B. A mais B dividido por A dá o resultado que nos leva ao 1,618, conhecido como o número de Deus. Agora que a gente conversou um pouquinho sobre a geometria, entendeu um pouco como ela se relaciona com as artes, vamos à nossa primeira atividade. Olhe ao seu redor e tente identificar as formas geométricas presentes nos objetos do seu cotidiano. Indique o objeto e a forma. Eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Ótimo, nada muito difícil até então. Agora eu lhe chamo a atenção para uma curiosidade. Desde os tempos primitivos, existe algo que nos rodeia em termos de mistério. Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Para uns, um mistério. Para outros, uma invenção. Mas Deus trouxe para a Terra, segundo a ideia de quem crê na existência de um ser divino que nos governa, trouxe para a Terra presentes maravilhosos, entre ele a natureza que nos rodeia e aqui, ó, nós seres humanos, ou seja, para uns tudo foi milimetricamente calculado ou apenas coisa do acaso. E o que eu quero dizer com isso? Voltando à ideia do retângulo de ouro, ele é um desenho geométrico muito presente nas artes. A psicologia da percepção demonstra que o retângulo de ouro parece agradável à vida. E essa ideia de ser agradável à vida vem da ideia de Deus. Por isso que o cálculo do retângulo de ouro é conhecido como o número de Deus. Por quê? Porque atinge, segundo os estudos, desde a antiguidade, aquele número está presente em tudo o que é belo, em tudo o que é bonito. Desde os gregos na Grécia Antiga, na construção do Partenon, desde os egípcios no Egito Antigo, na pirâmide de Gizé, acredita-se que já havia essa preocupação em demonstrar o belo. E com isso, eles utilizavam cálculos matemáticos que faziam chegar neste número de 1,618, conhecido como a fórmula de ouro ou a fórmula de Deus, o número de Deus. Acredita-se que este cálculo matemático, coincidentemente, está presente na natureza, nas ondas do mar, na concha de um caracol, na concha do mar. Existem diversos elementos, diversos objetos em que se encontra acidentalmente ou propositadamente este número de Deus. E aí é que está. Este número de Deus, esta fórmula de ouro, ela não é um cálculo matemático inventado, é algo misterioso que existe na natureza. Nas constelações, por exemplo, você encontra o cálculo do dedo de Deus segundo os cálculos matemáticos aqui apresentados. E aonde isso entra na arte, professor? Já no Renascimento, você tem Sandro Botticelli, você tem Michelangelo, você tem Da Vinci, você tem todos estes artistas utilizando estes cálculos para aproximar-se da ideia da beleza divina. Este número é tido como um número divino, porque ele está presente em tudo que nós entendemos como o conceito de belo. Que legal pensar, não é um mistério pensar? E por isso trouxe a reflexão. Deus é um mistério, existe ou não existe? Este número ele está propositadamente inserido em todas essas ideias, em todos esses elementos presentes na natureza? Ou será que foi pensado quando o mundo foi projetado? Curioso, não é? Fica aí a ideia, a curiosidade para que você pesquise muito mais além, para você entender aonde se insere essa ideia do número de Deus nos elementos da natureza. Arquitetos e artistas da Grécia Antiga acreditavam que a razão de ouro aumentava o valor artístico dos monumentos e esculturas. Lembrando que os gregos acreditavam, e os artistas renascentistas também, que o corpo ele é simétrico. E em nosso corpo nós encontramos também a regra de ouro, o número de Deus, que o corpo ele é simétrico, a mesma altura do umbigo à cabeça é a altura dos pés ao umbigo.
Fica a curiosidade, porque há também aqueles que desconstroem esta razão, esta ideia, dizendo que não é bem assim. Disse até que dentro no nosso DNA encontra-se o número de Deus. Disse também que nos nossos ossos e nos ossos dos animais encontra-se o número de Deus. É uma aula muito curiosa de levar adiante para as futuras pesquisas. Trouxe aqui para vocês o Paternon, que ilustra o uso arquitetônico do retângulo de ouro. Veja, A mais B dividido por A, que dá o resultado de 1,618. Olha que bonito o Paternon, que é o templo dos deuses gregos, mas, coincidentemente, se foi propositadamente ou não, está aí a regra de ouro. Aqui eu trouxe para vocês a proporção áurea. Observem esta imagem. O triângulo de ouro, e aqui a gente vê um espiral. O que quer dizer este espiral? Ele é conhecido como por proporção áurea. A utilização do retângulo de ouro ficou conhecida como proporção áurea. Feitos os quadrados, traçamos uma espiral a partir da origem dos quadrados, fazendo com que seus arcos passem pelos pontos das divisões entre os quadrados. Este espiral é conhecido como proporção áurea, porque disse que a organização dos quadrados, respeitando as divisões, formam uma espiral que vai dar origem ao número de Deus, o que nos faz pensar nessa relação com elementos da natureza, como por exemplo os furacões e as ondas do oceano. A proporção áurea dominou o conceito de beleza na arquitetura durante muitos séculos. Na arquitetura, ela está presente na Catedral Gótica de Notre Dame, por exemplo. E aí fica o convite para você assistir o Corcunda de Notre Dame, um clássico belíssimo e vale a pena também a leitura. A proporção áurea foi utilizada por vários pintores como Botticelli, Salvador Dalí e Leonardo da Vinci. Sobre o último, é possível observá-la em Mona Lisa, sua obra mais famosa. E aqui vai mais uma dica. Você pode assistir o Código da Vinci e você vai se impressionar. Talvez se você ainda não tem um interesse muito afim pelo universo das artes, das pinturas, quem sabe começar pelo Código da Vinci? Um mistério, um trailer maravilhoso de ser apreciado. Observe então como a proporção áurea é aplicada à pintura O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Observem a proporção áurea presente, e esta pintura tem uma história magnífica. Ela começa como um quadro sem características religiosas, é um quadro profano, se você for estudar a história dessa pintura no Renascimento, mas para ser salva de uma pira enorme de fogo, ela é inserida no universo cristão. Como assim, professor? Pesquisem então a história do Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli após a nossa aula e você vai se impressionar com a história dessa pintura, uma história maravilhosa. Uma coisa que eu sempre digo, a gente constrói um universo, uau, meu Deus, o que isso quer dizer? Esse quadro está distante da minha interpretação, quando simplesmente a curiosidade constrói você na sua identidade, ou seja, se você pesquisar, você vai entender que aqui existe a organização de alguns deuses gregos, alguns seres pertencentes à mitologia, alguns elementos que ajudam a contar essa história, mas também existe o que a realidade é, e para salvar esta pintura, no contexto em que ela foi pintada, foi preciso criar a ideia de que ela estava ligada ao sagrado do cristianismo. Confiram esta história. Aqui eu trouxe para vocês a proporção áurea presente na pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A misteriosa Mona Lisa existiu, não existiu? Quem é Mona Lisa? Eita, quantas pinturas legais da gente depois da aula se interessar em buscar mais informações para saber o que são elas, por que foram pintadas. Será que foi pintada do acaso ou havia
algo por trás, alguma pretensão a mais? Fica o convite para desvendar. Aqui então vamos a mais uma atividade. A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre as relações entre a geometria e arte. O que tem a ver geometria e arte após a nossa conversa de hoje? Pense e eu já volto. E aí, galera, conseguiu fazer a atividade muito interessante a nossa aula de hoje, que abriu caminhos para pesquisas após a nossa aula. Então se prepare que tem muito mais por vir depois da aula. Bom, nessa aula nós conhecemos e analisamos as relações entre geometria e arte ao longo da história e sua aplicação. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!